Tá difícil, gente. Tá difícil, assim, em diversos aspectos. Claro que muita coisa deu errado por causa da antiga comissão. A gente fica amarrado nisso porque quando era a antiga comissão, a gente perdeu pontos para times infinitamente inferiores ao São Paulo. E claro que hoje, sendo racional, falando de forma racional, perder para o Flamengo não é algo fora dos padrões, não é algo que é uma zebra do futebol, ponto perdido, porque jogando fora contra o Flamengo, de fato, a gente já espera que venha a derrota, e isso não é se apequenar, isso é ser realista diante das situações das duas equipes, quando a gente olha tabela, quando a gente olha gestão, quando a gente olha organização, quando a gente olha comissão, a gente sabe que o Flamengo atualmente é infinitamente melhor do que o São Paulo. Tanto que o Flamengo estava disputando o Mundial de Clubes e o São Paulo não estava. Porque essa é a realidade das duas equipes. É só você olhar o elenco do Flamengo e olhar o elenco do São Paulo. Então, perder pontos fora de casa para esse Flamengo não é algo ruim. Só que a antiga comissão fez com que a gente se complicasse no campeonato por perder pontos justamente jogando em casa contra times infinitamente inferiores ao São Paulo. Então hoje não é perder para o Flamengo, não é um ponto fora da curva, algo que não poderia ter acontecido ou algo que foge dos padrões. Não, é algo que inclusive eu já até esperava que fosse acontecer. Eu já esperava que o Flamengo fosse infinitamente melhor, até porque o Crespo tá iniciando um trabalho agora. Ele teve algum tempo, alguns dias para treinar o elenco e de fato não foi de tudo um ruim. Eu consegui ver de certa forma ainda um time muito afobado em campo, ainda um time tomando muitas decisões erradas, mas consegui ver um início de organização, um início de um time que realmente estava brigando até o último minuto, mesmo diante das suas limitações. O time do São Paulo estava tentando, estava brigando e de fato eu realmente acredito que o São Paulo possa muito melhorar no comando do Crespo. Vamos ver como vai ser os próximos jogos, então não é de tudo ruim para quem está iniciando o trabalho. Quando eu falo que a gente tem que comparar as duas equipes, na verdade é o que de fato tem que acontecer. Quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a gente tem que comparar as duas equipes para começar aqui o pós-jogo. A gente tem que comparar São Paulo e Flamengo. Se a gente for olhar em elenco, o elenco do Flamengo é infinitamente melhor do que o elenco do São Paulo. É só vocês verem quem entra, quem sai. Sai o Arrascaeta, entra o De La Cruz. Sai um outro jogador, entra o Everton Cebolinha, que é um bom jogador. Então você compara o elenco do São Paulo e compara o elenco do Flamengo, é infinitamente melhor o elenco do time carioca. Isso aí ninguém tem dúvidas. Momento do Flamengo. O momento do Flamengo é muito melhor do que o momento do São Paulo. O Flamengo é líder isolado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá na zona do rebaixamento, praticamente. Eu acho que é a um ponto da zona do rebaixamento. O ITVCU saiu e ainda terão outros clubes que vão jogar. O São Paulo pode, talvez, ir para a zona do rebaixamento. Acho que talvez não, porque o Inter tá um ponto atrás do São Paulo. Então pode ser que o São Paulo vá, pode ser que não vá, tem que ver o resultado da rodada, pode ser que a gente vá para a zona do rebaixamento. Então são momentos completamente diferentes das duas equipes, tanto de Flamengo quanto de São Paulo, e a comissão do Flamengo já está há algum tempo e o Crespo acabou de chegar. É a reestreia dele no comando do São Paulo. Então, como eu falei, pra gente iniciar esse pós-jogo tem que comparar de fato as duas equipes. Isso aí, realmente, eu já, de fato, vocês podem me chamar de modinha, vocês podem falar o que quiser, mas eu já esperava uma derrota. Eu não esperava uma vitória, talvez um empate sofrido, mas eu já imaginava que o São Paulo não fosse conseguir segurar. E aí o Crespo mandou um time a campo com 3 zagueiros e 3 volantes. Se não me engano, estava no 3-6-2. Ele estava com 3 zagueiros e 3 volantes. E foi uma escolha que eu imaginei na escalação, que eu imaginei que ele estava jogando para tentar controlar o meio de campo e tentar também segurar o Flamengo, que é um time muito ofensivo, que é um time que tem muita qualidade de passe. Só que quando ele coloca esses três na volância, quando ele fecha um time com 3 zagueiros e 3 volantes, para mim não tem, é inexistente quando a gente está falando de transição ataque e defesa. Porque a gente tem um Oscar que tá mais amarrado lá na frente, praticamente, com o André Silva, quando a gente consegue furar o bloqueio do Flamengo, a gente erra muito em passes. Então, para mim, é completamente inexistente você manter um time com 3 zagueiros e 3 volantes. É ser extremamente defensivo. Claro que talvez o jogo
pedisse isso, justamente pela qualidade técnica do Flamengo, mas mesmo que o jogo pedisse isso, talvez colocar 3 zagueiros apenas seria mais interessante. Só que se a gente pensar também quem tá fazendo as alas do time, o Cédric, eu juro por Deus que eu não sei de quem foi a brilhante ideia de contratar esse cara. Eu juro por Deus, porque se na base não tem pelo menos uns 3 melhor do que ele, por mim pode fechar a Cotia. E pra vocês ouvirem eu falar que pode fechar a Cotia, é que é realmente drástico demais. Você ter opções em Cotia e você manter o Cédric no time titular. Hoje o cara, num lance em que ele puxou pra perna que ele nem é boa. O cara é destro. Ele é destro. Ele puxou pra esquerda, ele tava com a bola do jogo, pra empatar o jogo, ele puxou pra esquerda e chutou, mandou a bola na lua. Como que você mantém um cara desse de titular? Como que é possível manter um cara desse de titular? Pra mim, honestamente, pode subir o Mike e deixar o Mike. Ele vai oscilar, ele vai fazer partidas ruins, mas é melhor do que o Cédric. O Cédric é horrível. E hoje, no primeiro tempo, o São Paulo praticamente foi dominado pelo time do Flamengo. A gente só não saiu perdendo de 3 gols de diferença porque o Rafael fez uma das melhores partidas dele com a camisa do São Paulo. O que já vem acontecendo, na verdade, há muito tempo, que a gente só não vinha perdendo partidas por causa do Rafael, porque o Rafael garantiu o resultado. Só que às vezes não é sempre que isso vai acontecer, não é sempre que ele vai conseguir segurar. E quantas defesas difíceis ele fez no primeiro tempo? De erro bobo, de zaga, porque hoje da zaga, o único que estava bem era o Arboleda. Alan Franco errando muito, Sabino errando mais ainda, que é outro jogador que eu vou falar que, honestamente, pra mim, não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo. Existem jogadores que você olha e fala assim, não tem como esse cara ter virado jogador profissional. E além de tudo, não tem como esse cara ter virado jogador profissional e estar jogando pelo São Paulo em partidas importantes. Não tem condições. Pra mim, na minha visão, ele tinha que colocar o Ferrarese. Ele não tinha que colocar o Sabino. O Sabino, ano passado, fez algumas boas partidas, mas ele é horrível, ele é isso aí. Ele é zagueiro nível Série B. Era lá que ele tinha que estar jogando, não era sendo titular da zaga do São Paulo. Não tem a menor condição desse cara ser titular. Hoje ele quase entregou a paçoca várias vezes. Agora, no final do jogo, ele entregou uma bola no pé do Cebolinha. A sorte foi que o cara chutou, acho que em cima de um jogador do São Paulo, e a bola saiu. Nos 2 gols do Flamengo, o gol do Luiz Araújo, pra mim, gol de fora da área, que é assim, indefensável, não tinha o que fazer. Ele faz 1 milhão de defesa e toma um gol de fora da área, mas realmente, de fato, era indefensável, foi um golaço, mas assim, quem deixou chutar? Por que não grudou no cara? O segundo gol agora no final, o time completamente desorganizado, o cara, não tinha ninguém na defesa do São Paulo, absolutamente ninguém, os zagueiros não acompanharam, como diversas jogadas em que o Bruno Henrique saía, pegava a bola em velocidade, nenhum zagueiro antecipava, tudo errado, defesa do São Paulo completamente errada hoje, Alan Franco e Sabino horríveis, o único que estava bem de fato era o Arboleda. E aí a gente tomou pressão no primeiro tempo todo, desceu pro intervalo num milagre divino, sem tomar gol, e aí a gente volta pro segundo tempo, o São Paulo, de fato, melhora um pouquinho, fica um pouquinho mais com a bola, só que logo o Flamengo já retoma, o Flamengo já consegue retomar e faz o gol com o Luiz Araújo, que foi um golaço com o Luiz, que eu não sei também porque ele escolheu não comemorar, sendo que no ano passado ele fez um gol contra o São Paulo e comemorou. Então, assim, pra mim, Luiz Araújo, não faz diferença nenhuma você comemorar ou deixar de comemorar gols com a camisa do São Paulo. Você é um atleta profissional, você tá em outro clube, você não é um João Pedro da vida que tá jogando no Chelsea e não vai comemorar contra o seu ex-clube. Não, pra mim é indiferente você comemorar ou deixar de comemorar, não tem diferença pra mim. Então ele escolheu não comemorar depois de fazer o gol dele, que não faz sentido nenhum na minha cabeça, quando no ano passado ele comemorou e até fez coisa pior com o São Paulo, mas também, mais uma vez, é a única lei que não falha, que é a lei do ex. São Paulo tomou o gol do Luiz Araújo, assim como tomou ano passado, e agora no final tomou o gol do eu até esqueci o nome do jogador, mas queria da base do Flamengo lá, que fez para realmente fechar a tampa do caixão do São Paulo, que foi aguerrido, foi um time que lutou, foi um time que buscou, mas dentro das suas limitações não conseguiu superar o Flamengo, que pra mim já era muito óbvio. Às vezes no futebol a gente precisa ser realista. Claro que a gente torce pra acontecer uma hecatombe e uma bola resvalar no pé de alguém ali, e, enfim, ir pro gol, a gente torce pra acontecer, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então o Crespo vai ter muito trabalho pela frente. A gente tem já no meio da semana o Red Bull Bragantino, depois o Corinthians. Claro que era uma sequência muito difícil e aqueles pontos que a gente perdeu no início do campeonato realmente vão fazer falta. E a nossa luta, quanto mais cedo a gente acordar para a vida
e entender que a nossa luta vai ser contra o rebaixamento, é melhor pra gente. Porque às vezes existem torcedores que eles vivem no mundo da lua, eles acreditam que a gente vai brigar pela Libertadores, que a gente vai brigar pela Copa do Brasil, que a gente vai brigar pelo G6 do campeonato. E não vai, gente. A nossa luta é essa, a nossa luta é contra o rebaixamento. A nossa luta é para fazer os 45 pontos. E para que o Crespo consiga desenvolver esse time, que de certa forma até não estava tão apático quanto na era do Zubeldia, até melhorou um pouco, e a gente espera que talvez contra o Bragantino já mostre alguma evolução e que ele consiga entender alguns pontos, como por exemplo, André Silva, para mim não dá para ser titular, porque o Rian Francisco em 5 minutos fez mais do que ele, obviamente. Sabino não pode ser titular de São Paulo, não adianta jogar com 3 volantes, se você fecha a defesa não adianta você jogar com 3 volantes. Quando ele entender isso, quando ele entender que o Cedric não é lateral do São Paulo, pra mim tá ótimo, e talvez seja até por isso que ele tenha pedido a contratação do Tapia, que eu acho que inevitavelmente vai ser reforço do São Paulo, as negociações já estão bem avançadas, pode ser que ele seja anunciado e que feche já essa semana a contratação, provavelmente ele vai permanecer no esquema com 3 zagueiros, e aí ele vai fazer o Tapia ser, por exemplo, um ala, talvez ali do outro lado, assim como o Enzo Dias. Então, se ele conseguir entender o elenco que ele tem nas mãos e fazer esse time melhorar, pode ser que a gente consiga subir mais na tabela e se manter, mas assim, vai ser muito difícil, porque eu acho que nem em 2017 eu sentia isso, sabe? Sabe quando você sente no fundo da alma que não vai pra canto nenhum? Mesmo São Paulo tendo um puta de um elenco na mão, não vai pra canto nenhum? Porque é um time completamente desorganizado e isso é de gestão. Isso vem desde a gestão do Júlio Casares, porque pra mim, obviamente, isso vem desde a gestão do Júlio Casares. Isso aí, todo mundo sabe disso, todo mundo percebe isso, que é desde a gestão do Júlio Casares, que a gente tem dívidas, a gente acumula dívidas e mais dívidas, que a gente tá em déficit, que a gente não tem ganho, que a gente vende nossas joias da base a preço de banana e a gente não bate de frente com os maiores elencos do Brasil hoje. A gente não bate de frente. Talvez o único time que a gente bata de frente que tem investimento e elenco talvez melhor do que o São Paulo é o Palmeiras. De resto, a gente não bate de frente. Toda vez que a gente pega um time assim, a gente perde. Toda vez. A Copa do Brasil, a gente ganhou em cima do Flamengo, o Flamengo estava em crise. Tava para demitir o Sampaoli, não demitia, não demitia. A gente conseguiu fazer 2 boas partidas e vencemos e fomos campeões da Copa do Brasil. Mas sempre, nos últimos anos, a gente tá sempre tomando piaba do Flamengo. A gente tá sempre perdendo pro Flamengo. 5-0, 4-0, 3-0, 2-0. E isso reflete as 2 gestões que são diferentes, os 2 elencos que são diferentes, as 2 comissões que são diferentes. Então, assim, um jogo é muito pouco pra gente falar do trabalho do Crespo, porque eu não acho que o São Paulo também foi um time horrível hoje, igual a gente estava acostumado a ver com o Zubeldia. Eu sei que vai ter gente que vai falar, porque tem gente que é oportunista. Vai ter gente que vai falar, nossa, mas o Zubeldia era o culpado. É o primeiro jogo do Crespo no comando do São Paulo. É o primeiro jogo oficial dele na reestreia. A gente tem outros pela frente pra gente poder fazer um aparato e falar sobre realmente o que é o time do Crespo. Então, vamos esperar ver o que ele vai desenvolver agora, vamos voltar para São Paulo, vamos ver como ele vai desenvolver o time para enfrentar o Bragantino, e a gente precisa reagir o quanto antes. A gente precisa reagir, a gente precisa somar, a gente precisa se livrar dessa zona do rebaixamento que é muito complicado. Mas a nossa luta é essa, eu já deixo claro, a nossa luta é justamente essa, a nossa luta é contra o rebaixamento. A nossa luta não é para G6 do Brasileirão, para a Copa do Brasil, para Libertadores, não é. A nossa luta é contra o rebaixamento, a gente tem que focar exclusivamente nisso. Porque se o São Paulo não melhorar, se o São Paulo não virar a chavinha e começar a ter resultados e começar a pontuar, a gente vai conhecer a Série B ano que vem. Eu falei isso já no Paulista, que era extremamente preocupante esse elenco do São Paulo, essa apatia, essa vontade que não existe, vontade inexistente do São Paulo. Eu já, desde o Paulista que eu falo, que se o São Paulo não abrisse o olho, ia ser rebaixado. E eu acho que quanto mais cedo a gente entender que a nossa briga é contra o rebaixamento, é melhor.